Quando nada muda, Deus está preparando algo que você ainda não vê. Quando nada muda, a primeira sensação que invade o coração é o cansaço. Não é apenas o cansaço do corpo, mas aquele esgotamento silencioso da alma, de quem olha ao redor e sente que tudo continua exatamente igual. Apesar de todas as orações, de todos os esforços e de toda a fé que tentou manter viva. Você acorda, enfrenta mais um dia, faz o que precisa ser feito, mas lá no fundo existe uma pergunta que insiste em ecoar. Até quando? Até quando esperar? Até quando confiar? Até quando continuar acreditando que algo está sendo preparado, se aos olhos humanos nada parece sair do lugar? Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento agora. Um tempo em que você olha para a sua vida e não consegue identificar progresso, respostas claras ou sinais visíveis de mudança. As portas que você esperava ver abertas continuam fechadas. As situações que você acreditava que seriam temporárias parecem ter se tornado permanentes. E o mais difícil não é apenas lidar com a espera, mas com o silêncio. O silêncio de Deus, que muitas vezes machuca mais do que uma resposta negativa. Porque quando Deus diz não, pelo menos existe uma direção. Mas quando Ele parece não dizer nada, a mente começa a trabalhar sozinha, criando perguntas, dúvidas e medos que pesam cada vez mais. É nesse ponto que muitos começam a pensar que foram esquecidos, que talvez Deus esteja ocupado demais com outras pessoas, com outras histórias, com outros milagres. Surge aquela sensação perigosa de invisibilidade espiritual, como se a sua vida estivesse em pausa, enquanto o mundo inteiro continua avançando. Você vê pessoas progredindo, conquistando, celebrando vitórias, enquanto você permanece no mesmo lugar, carregando as mesmas dores, lidando com os mesmos desafios, enfrentando as mesmas limitações. E isso machuca profundamente. Mas existe uma verdade que quase ninguém gosta de ouvir, porque ela exige maturidade espiritual e confiança real. Quando nada muda por fora, muitas vezes Deus está trabalhando intensamente por dentro. O problema é que nós fomos treinados a medir a ação de Deus apenas por resultados visíveis. Se algo não muda externamente, assumimos que Deus não está agindo. Se a situação continua a mesma, acreditamos que nada está acontecendo. Mas o reino de Deus não opera segundo a lógica da pressa humana. Ele não trabalha apenas no que pode ser visto, mas principalmente no que precisa ser construído antes de qualquer mudança externa acontecer. Pense por um instante em quantas vezes você pediu para Deus mudar uma situação, mas não percebeu que, se aquela mudança tivesse acontecido naquele momento, você não estaria preparado para sustentá-la. Existem transformações que, se chegarem antes do tempo, se tornam peso em vez de bênção. Existem respostas que, se forem entregues sem preparo, podem destruir mais do que edificar. Deus não trabalha apenas para te tirar do problema. Ele trabalha para que você não volte para ele depois. E isso exige tempo, processo e, muitas vezes, silêncio. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Enquanto você sente que nada muda, Deus está ajustando detalhes que você não consegue enxergar. Ele está fortalecendo áreas internas que, se permanecessem frágeis, não suportariam o que está por vir. Ele está tratando feridas antigas, alinhando sua visão, amadurecendo sua fé e removendo dependências emocionais que poderiam te prender novamente ao passado. O que parece estagnação, muitas vezes é preparação profunda. O problema é que a espera confronta diretamente nossa ansiedade. Nós queremos respostas rápidas, soluções imediatas e sinais claros. Queremos sentir que estamos avançando, mesmo que seja apenas um pequeno passo. Mas Deus, em sua sabedoria, sabe exatamente o momento certo de revelar o que Ele está fazendo. Antes de mudar cenários, Ele muda estruturas internas. Antes de abrir portas, Ele trabalha no caráter. Antes de acelerar o destino, Ele fortalece o coração. Porque chegar é importante, mas permanecer é essencial.
Talvez hoje você esteja orando e sentindo que suas palavras não passam do teto. Talvez você esteja se perguntando se vale a pena continuar acreditando, continuar insistindo, continuar esperando. E é exatamente nesse ponto que muitos desistem. Não porque não acreditam em Deus, mas porque estão cansados demais para continuar lutando contra a sensação de que nada está acontecendo. A fé começa a se desgastar não nos grandes choques da vida, mas nos períodos longos de aparente imobilidade. Mas existe algo que você precisa entender com clareza. Deus nunca desperdiça processos. Cada dia em que parece que nada muda, está carregado de propósito, mesmo que você não consiga perceber agora. Enquanto você espera, Ele trabalha. Enquanto você se sente parado, Ele está organizando caminhos. Enquanto você acha que foi esquecido, Ele está te protegendo de coisas que você ainda não conseguiria enfrentar. Nem toda demora é negação. Muitas vezes, é cuidado. Há momentos em que Deus mantém você exatamente onde está porque, se te movesse agora, você perderia algo essencial. Talvez perderia a fé, talvez perderia a sensibilidade espiritual, talvez se afastaria dele sem perceber. Existem períodos em que o maior ato de amor de Deus é não permitir que nada mude, até que você esteja pronto para viver a próxima estação com maturidade, discernimento e equilíbrio. Se você chegou até aqui ouvindo essa mensagem, não é por acaso. Talvez sua alma esteja cansada de esperar, mas ainda exista dentro de você uma pequena chama de esperança que se recusa a apagar. Essa chama é a prova de que Deus ainda está trabalhando, porque quando Ele termina, Ele não deixa dúvida. Quando chega o tempo da virada, tudo faz sentido. As dores se conectam, os silêncios se explicam e os processos se revelam necessários. Agora, antes de continuar, eu quero te pedir algo simples, mas muito importante. Se essa mensagem já falou com você de alguma forma, se você se sentiu compreendido, acolhido ou fortalecido até aqui, se inscreva no canal e deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar levando palavras que fortalecem a fé de pessoas que, assim como você, estão vivendo tempos de espera e silêncio. Você faz parte dessa comunidade e caminhar juntos torna o processo mais leve. E enquanto você continua ouvindo, guarde isso no seu coração. Quando nada muda, Deus não está parado. Ele está preparando algo que seus olhos ainda não conseguem ver, mas que no tempo certo vai se revelar de forma tão clara que você vai entender por que precisou esperar. Quando o tempo passa e nada muda, a mente começa a se tornar um campo de batalha silencioso. No início, você até tenta manter a esperança, se apega às promessas, relembra palavras que um dia te fortaleceram. Mas à medida que os dias se acumulam e as respostas não chegam, algo começa a acontecer por dentro. Pensamentos sutis surgem, quase imperceptíveis, mas perigosos. Será que Deus realmente ouviu? Será que eu fiz algo errado? Será que essa promessa era mesmo para mim? E sem perceber, aquilo que começou como uma espera confiante começa a se transformar em desgaste emocional. A espera prolongada tem um poder especial de revelar aquilo que está escondido dentro de nós. Ela expõe inseguranças, medos antigos, feridas que pareciam cicatrizadas, mas que nunca foram totalmente curadas. Quando nada muda externamente, somos forçados a lidar com o que acontece internamente. E é exatamente aí que muitos se perdem. Não porque Deus os abandonou, mas porque a mente começa a interpretar o silêncio como rejeição e a demora como descaso. Talvez você esteja vivendo esse conflito agora. Por fora, você continua fazendo o que precisa ser feito. Cumpre suas responsabilidades, mantém uma aparência de normalidade, segue em frente como consegue. Mas, por dentro, existe uma luta constante entre continuar confiando ou desistir emocionalmente. Não desistir de Deus de forma declarada, mas desistir aos poucos, no coração. Parar de esperar algo novo. Parar de acreditar em mudanças reais.
Aceitar a ideia de que a vida é isso mesmo, e que talvez você precise apenas aprender a conviver com a frustração. Esse é um dos perigos mais silenciosos da espera. Ela pode nos levar à acomodação espiritual. Quando nada muda por muito tempo, a alma tenta se proteger criando defesas. Você para de esperar para não se decepcionar. Para de sonhar para não se frustrar. Para de orar com expectativa para não se sentir ferido pelo silêncio. E assim, sem perceber, aquilo que Deus estava usando como processo começa a ser interpretado como sentença final. Mas Deus nunca usa a espera para te destruir, e sim para te alinhar. O que você chama de demora, muitas vezes é Deus te livrando de caminhos que pareciam bons, mas que não sustentariam o propósito completo que Ele tem para você. Existem portas que você pediu para se abrirem que, se tivessem sido abertas naquele momento, teriam te levado para lugares onde sua fé seria enfraquecida, sua identidade seria confundida e sua paz seria roubada. Deus vê o que você não vê. Ele conhece o amanhã enquanto você ainda tenta sobreviver ao hoje. Há momentos em que Deus mantém tudo aparentemente igual porque, se algo mudasse agora, você se apoiaria mais na mudança do que nele. A espera revela onde está a nossa verdadeira fonte de segurança. Se ela está nas circunstâncias ou na presença de Deus. Se está no resultado ou no relacionamento. Se está na resposta ou na confiança. E essa revelação, embora desconfortável, é necessária para que a próxima etapa seja vivida de forma saudável. Enquanto você sente que está parado, Deus está trabalhando em níveis que você não percebe. Ele está te ensinando a ouvir mais do que falar, a confiar mais do que controlar, a descansar mais do que se desesperar. Ele está enfraquecendo a dependência de sinais externos e fortalecendo a sensibilidade espiritual. Porque existem fases da vida em que, se Deus não treinar você a caminhar pela fé, você não conseguirá avançar quando a visão ainda não estiver clara. Muitas pessoas confundem preparação com punição. Acham que estão nesse lugar de espera porque falharam, erraram ou não foram suficientes. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, a preparação vem justamente antes das maiores viradas. Antes de promover, Deus aprofunda. Antes de acelerar, Ele fortalece. Antes de mostrar, Ele esconde. Não para te frustrar, mas para te proteger. Porque aquilo que Ele está preparando é maior do que você imagina agora. E exige uma estrutura interna que só pode ser construída no silêncio. Existe também algo que poucos gostam de admitir. Se Deus mostrasse tudo o que está preparando, você tentaria assumir o controle antes do tempo. Tentaria apressar processos, pular etapas, forçar resultados. E isso comprometeria tudo. Por isso, Deus revela aos poucos. Ele permite que você veja apenas o suficiente para continuar caminhando. Não o bastante para tentar dirigir o processo sozinho. A fé verdadeira não é saber exatamente o que vai acontecer, mas confiar mesmo quando não se vê nada acontecendo. Talvez você esteja se comparando com outras pessoas e se perguntando por que a vida delas parece avançar enquanto a sua permanece no mesmo lugar. Mas o ritmo de Deus não é padrão. Ele não trabalha com comparações. Cada história tem um tempo. Cada processo tem uma profundidade. Cada chamado exige um preparo específico. Aquilo que você vê nos outros é apenas o resultado final, não o caminho que foi percorrido. E o que Deus está construindo em você agora não pode ser medido pelos parâmetros humanos de sucesso ou velocidade. Quando nada muda, é fácil pensar que Deus não está fazendo nada. Mas a verdade é que Ele está fazendo algo tão profundo que ainda não pode ser exposto. Raízes crescem no silêncio. Estruturas são fortalecidas longe dos holofotes. E quando chega o tempo certo, o que foi construído por dentro sustenta aquilo que será visto por fora. O problema é que vivemos em uma geração que valoriza mais a aparência do que a profundidade, mais o rápido do que o sólido, mais o visível do que o eterno.
Se você sente que sua fé está sendo testada nesse tempo, saiba que isso não significa que ela está fraca. Significa que ela está sendo exercitada. Fé que nunca é testada, nunca é fortalecida. E Deus não desperdiça testes. Ele usa cada momento de silêncio para formar em você uma confiança que não depende de circunstâncias favoráveis. Uma fé que permanece mesmo quando nada muda. Uma esperança que não se apoia no que os olhos veem, mas no que o coração sabe. Agora, eu quero te convidar a refletir com sinceridade. Como você tem reagido quando nada muda? Você tem permitido que a frustração endureça o seu coração? Ou tem usado esse tempo para se aproximar mais de Deus? Você tem alimentado pensamentos de desistência? Ou tem escolhido, mesmo cansado, continuar confiando? Porque a forma como você vive o processo define como você chegará na promessa. Talvez o maior milagre que Deus esteja preparando não seja apenas uma mudança externa, mas uma transformação interna tão profunda que quando a mudança finalmente acontecer, você não será mais a mesma pessoa. Você terá maturidade para lidar com o novo, discernimento para fazer escolhas certas e equilíbrio para não perder o que recebeu. E isso só é possível porque houve um tempo em que nada mudou, mas tudo estava sendo preparado. Se essa mensagem está falando diretamente com você, eu quero te convidar a escrever nos comentários uma frase simples, mas poderosa. Mesmo sem ver, eu confio. Declarar isso não é negar a dor da espera, mas afirmar que ela não define o fim da sua história. E se você ainda não deixou seu like ou se inscreveu no canal, faça isso agora. Isso fortalece essa comunidade e nos permite continuar levando palavras de fé para quem está enfrentando tempos de silêncio e espera. Existe um momento na caminhada em que a espera deixa de ser apenas cansativa e passa a ser reveladora. Não reveladora do que Deus está fazendo, mas de quem nós estamos nos tornando enquanto esperamos. Quando nada muda por tempo suficiente, as máscaras caem, as expectativas superficiais se desfazem e o coração começa a mostrar suas verdadeiras intenções. É nesse ponto que Deus começa a trabalhar de forma ainda mais profunda, não apenas preparando aquilo que Ele vai entregar, mas preparando quem vai receber. Muitas pessoas pedem mudança, mas poucas estão prontas para sustentar a transformação que tanto desejam. Querem respostas, mas não estão dispostas a viver o processo que constrói maturidade. Querem portas abertas, mas ainda não aprenderam a permanecer fiéis quando tudo parece fechado. Por isso, Deus usa a espera como um filtro, não para excluir, mas para alinhar. Não para punir, mas para fortalecer. Ele não está testando se você é digno da promessa, mas se está preparado para ela. Talvez você esteja orando para que algo mude ao seu redor, enquanto Deus está focado em mudar algo dentro de você. Você pede por alívio, e Ele trabalha a resistência. Você pede por clareza, e Ele desenvolve confiança. Você pede por direção, e Ele aprofunda relacionamento. Porque quando a resposta chegar, ela não pode substituir Deus no seu coração. A bênção não pode ocupar o lugar da presença. E isso só é possível quando a fé amadurece no silêncio. Há um tipo de crescimento que só acontece quando nada acontece. É nesse tempo que você aprende a confiar sem garantias, a obedecer sem recompensas imediatas, a permanecer fiel mesmo sem aplausos. Esse tipo de fé não nasce em ambientes de resultados rápidos, mas em períodos longos de espera, onde tudo o que você tem é a certeza de que Deus continua sendo quem Ele sempre foi, mesmo quando você não consegue ver o que Ele está fazendo. O grande perigo é permitir que a frustração transforme a espera em amargura. Quando isso acontece, o coração começa a se fechar. Você continua acreditando em Deus, mas já não acredita que algo novo possa acontecer na sua vida. E essa postura é mais limitante do que qualquer circunstância externa. Porque enquanto você acredita que nada vai mudar, você para de se preparar, para de se posicionar, para de se alinhar com aquilo que Deus está construindo. Mas Deus não se move de acordo com o nosso desânimo.
Ele se move de acordo com o seu propósito. E o propósito dele não depende da sua força emocional, mas da sua fidelidade. Mesmo quando você está cansado demais para acreditar com intensidade, Deus continua trabalhando com precisão. Mesmo quando você ora sem entusiasmo, Ele continua atento. Mesmo quando você pensa em desistir, Ele permanece fiel ao que prometeu. Existe uma diferença enorme entre estar parado e estar sendo preparado. Estar parado é ausência de movimento. Estar sendo preparado é movimento invisível. E o reino de Deus opera exatamente nesse nível. Enquanto você olha para fora e vê estagnação, Deus está organizando detalhes que precisam estar perfeitamente alinhados, para que quando o tempo chegar, nada falhe. Ele não trabalha com improviso. Ele trabalha com propósito. Talvez hoje você se sinta esquecido, mas a verdade é que Deus nunca perde de vista aqueles que Ele está preparando. O tempo de silêncio não é um abandono, é um treinamento. Um treinamento para aprender a ouvir mais do que falar, a confiar mais do que exigir, a descansar mais do que controlar. Porque aquilo que Ele está preparando exige uma fé que não se abala com a ausência de sinais. Há coisas que Deus só revela quando estamos prontos para obedecer, não apenas para entender. Se Ele explicasse tudo agora, você tentaria negociar o processo, tentaria escolher atalhos, tentaria evitar partes difíceis. Mas o crescimento real não acontece nos atalhos. Ele acontece nos caminhos longos, nos processos que moldam, nos períodos que parecem improdutivos, mas que estão formando raízes profundas. O mais interessante é que quando finalmente chega o momento da mudança, ela quase nunca acontece da forma que imaginamos. Porque enquanto esperamos uma virada externa, Deus está preparando uma transformação interna que muda a forma como enxergamos a vida. E quando isso acontece, mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado completamente, você já não é mais o mesmo. A ansiedade diminui, a pressa perde força, a confiança cresce. E isso é um sinal claro de que o processo está funcionando. Você começa a perceber que sua paz já não depende tanto de respostas imediatas, que sua fé não está mais condicionada a resultados rápidos, que sua esperança não se apoia apenas no que pode ser visto. E essa mudança interna é a maior evidência de que Deus está preparando algo grande. Porque antes de confiar coisas maiores, Ele fortalece o interior. Antes de expandir territórios, Ele aprofunda raízes. Talvez você tenha passado por perdas, frustrações e decepções que ainda não fazem sentido. Talvez algumas portas tenham se fechado de forma inesperada, e você até hoje se pergunta por quê. Mas Deus nunca fecha algo sem propósito. O que parece perda muitas vezes é livramento. O que parece atraso muitas vezes é proteção. O que parece silêncio muitas vezes é Deus organizando o cenário perfeito para algo que você ainda não consegue enxergar. Agora, eu quero que você entenda algo muito importante. O fato de nada estar mudando não significa que nada vai mudar. Significa apenas que o tempo da revelação ainda não chegou. E quando chegar, não será pequeno, não será confuso, não será incompleto. Será algo que fará você olhar para trás e entender que cada dia de espera teve uma função específica. Se você chegou até aqui ouvindo essa mensagem, é porque Deus ainda está falando com você. Mesmo que você não tenha percebido, Ele está usando essas palavras para te lembrar de que o processo não acabou, que a história ainda está sendo escrita, que a preparação ainda está em andamento, e que desistir agora seria abandonar exatamente o ponto onde algo começa a se alinhar. Agora, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas profundo. Reserve esse momento para refletir em silêncio. Pense nas áreas da sua vida onde nada parece estar mudando. Entregue essas áreas a Deus mais uma vez. Não com cobrança, mas com confiança. Não com pressa, mas com entrega. Porque quando você solta o controle, você dá espaço para Deus agir de forma completa.
E se essa mensagem está te fortalecendo, escreva nos comentários. Deus está trabalhando mesmo no silêncio. Essa declaração não é para convencer ninguém. É para alinhar o seu coração com a verdade. E se ainda não se inscreveu no canal ou deixou seu like, faça isso agora. Isso nos ajuda a continuar levando mensagens que sustentam a fé de quem está vivendo tempos de espera e preparação. Chega um momento em que a espera deixa de ser apenas um peso e se transforma em um convite. Um convite para confiar de um jeito diferente, mais profundo, mais maduro. Não a confiança que depende de sinais claros ou respostas imediatas, mas aquela que nasce quando você decide descansar mesmo sem entender. Quando nada muda por fora, Deus começa a te conduzir para um lugar onde a fé não precisa de explicações constantes para continuar viva. É ali que o coração aprende a se apoiar, não no que vê, mas em quem Deus é. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto. Um ponto em que já tentou entender, já tentou controlar, já tentou antecipar respostas, mas percebeu que nada disso trouxe paz. E é nesse esgotamento que Deus age com mais cuidado. Porque enquanto você tenta segurar tudo, Ele espera que você solte. Não para perder, mas para confiar. Não para desistir, mas para permitir que Ele conduza do jeito certo. Existe uma paz que só nasce quando você aceita que nem tudo precisa ser resolvido agora. Uma paz que surge quando você entende que o tempo de Deus não está atrasado, apenas alinhado com algo maior do que você consegue enxergar. Quando essa compreensão começa a se formar dentro de você, algo muda. Mesmo que as circunstâncias ainda permaneçam iguais. O medo perde força, a ansiedade diminui, a pressa se dissolve. E no lugar disso, cresce uma confiança silenciosa, firme, estável. Esse é o sinal de que a preparação está quase completa. Porque Deus nunca revela antes de preparar. Ele nunca entrega antes de fortalecer. Ele nunca acelera sem antes alinhar. O que Ele está construindo em você agora é mais importante do que aquilo que você está esperando receber. Porque quando a mudança finalmente acontecer, você precisará estar pronto para não se perder no meio dela. Precisará de discernimento para fazer escolhas certas. Precisará de equilíbrio para não se desviar. Precisará de maturidade para sustentar aquilo que foi confiado às suas mãos. Talvez você tenha passado por noites difíceis, dias silenciosos, orações que pareciam não sair do lugar. Talvez tenha se perguntado se vale a pena continuar esperando, se vale a pena continuar acreditando. E a resposta é sim. Não porque a espera seja fácil, mas porque ela não é em vão. Deus não trabalha com desperdício. Nenhuma lágrima, nenhuma oração, nenhum dia de silêncio é ignorado. Tudo está sendo usado para construir algo que vai muito além do que você imaginou. Agora, eu quero te convidar a entrar em um momento de entrega. Um momento em que você não precisa provar nada, não precisa explicar nada, não precisa entender tudo. Apenas abrir o coração e permitir que Deus faça o que só Ele pode fazer. Se puder, feche seus olhos por um instante e acompanhe essa oração com sinceridade. Pai amado, neste momento nos colocamos diante de Ti com o coração aberto e a alma cansada. Muitos de nós temos vivido tempos em que nada parece mudar. Tempos em que as respostas não chegam e o silêncio pesa. Confessamos que, em muitos momentos, nos sentimos fracos, desanimados e até confusos, sem entender o que o Senhor está fazendo. Mas hoje escolhemos confiar, não no que vemos, mas em quem Tu és. Entregamos a Ti cada área da nossa vida que parece estagnada, cada situação que nos causa ansiedade, cada espera que tem nos desgastado. Sabemos que o Senhor não está parado. Sabemos que o Senhor está trabalhando, mesmo quando nossos olhos não conseguem enxergar. Renova nossa mente, fortalece nosso coração e nos ajuda a descansar na certeza de que tudo está sendo preparado no tempo certo. Remove de nós a pressa, o medo e a insegurança. Que toda ansiedade seja substituída pela paz que vem de Ti. Que toda dúvida seja vencida pela confiança.
Que todo cansaço seja envolvido pelo teu cuidado. Nos ensina a esperar sem perder a fé, a confiar sem exigir explicações e a descansar, mesmo quando nada parece mudar. Declaramos que não vamos desistir no meio do processo. Não vamos abandonar a caminhada por causa do silêncio. Não vamos permitir que a frustração roube nossa esperança. Escolhemos crer que o Senhor está alinhando tudo, preparando caminhos, organizando detalhes e fortalecendo nosso interior para aquilo que ainda não vemos. Entregamos nosso futuro em tuas mãos, confiando que ele é seguro, guiado e protegido por ti. Para aqueles que estão ouvindo essa oração e sentem o peso da espera, pedimos que o Senhor traga alívio agora, que a tua presença envolva cada coração cansado, trazendo descanso, clareza e esperança renovada. Que eles sintam que não estão sozinhos, que não foram esquecidos e que a história deles ainda está sendo escrita com cuidado e propósito. Obrigado, Pai, porque mesmo no silêncio, o Senhor continua falando. Mesmo quando nada muda, o Senhor continua preparando algo maior do que podemos imaginar. Oramos com fé, com entrega e com confiança, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, se você sentiu paz, alívio ou esperança enquanto ouvia essas palavras, eu quero te convidar a declarar algo nos comentários. Mesmo sem ver, eu confio no que Deus está preparando. Essa declaração é um ato de fé, um posicionamento espiritual que fortalece o seu coração e encoraja outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo. Também quero te pedir que deixe seu like e se inscreva no canal, se ainda não fez isso. Isso nos ajuda a continuar espalhando mensagens que fortalecem, sustentam e renovam a fé de quem está vivendo tempos de espera. Aqui nós caminhamos juntos, aprendendo a confiar mesmo quando nada muda, sabendo que Deus está preparando algo que ainda não vemos, mas que no tempo certo se revelará de forma clara, completa e perfeita.